Para que com as notícias do mundo você se preocupar? É muito mais importante a sua Bíblia estudar. Conhecer sobre Jesus é muito mais excelente do que pensar em pessoas que podem até ser boas, mas que nem sempre ajudam a gente. Os escritos de Paulo aqui nos trazem repreensões sobre o dom de línguas, as suas falsificações. Os falsos estudos do tema poderão nos iludir e nem é necessário dedicar tal tempo assim. Então, siga o caminho do amor e busque com dedicação o dom de profecia especialmente, que é um excelente dom. Pois quem fala em línguas pode até com Deus falar, e ninguém o entende, e não há um que compreende mistérios é que está a falar, mas quem profetiza, esse faz com dedicação, para que as outras pessoas tenham também consolação. Quem fala em línguas, só a si é que edifica, mas aquele que profetiza é a igreja que qualifica. Meus queridos, o estudo de hoje tem um assunto muito pontual, muito polêmico até. Dom de língua é uma prova que você tem o Espírito Santo? Eu quero só deixar um adendinho aqui. Este não é o único capítulo que fala sobre dom de línguas. Nós vamos ver em outros escritos de Paulo que ele vai falar sobre dom de línguas também. Qual é, na verdade, o dom de línguas que Paulo se refere aqui? Línguas misteriosas ou línguas estrangeiras de outros países? Então, peça orientação do Espírito Santo, acompanhe a leitura de hoje, aprenda mais sobre Jesus, sobre este poder maravilhoso do Espírito Santo que está à nossa disposição e faça também sua inscrição e o compartilhamento deste assunto com muitas outras pessoas. Eu sou Cineuza Soares, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite, com muita alegria para você, que é o nosso colaborador aqui neste canal. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Eu até que gostaria, diz Paulo, se em línguas pudessem falar, mas eu muito prefiro que estejam a profetizar. Se compararmos o que profetiza ao que fala em línguas, o primeiro é maior, a não ser que haja interpretação em meio à congregação e em todo lugar que for. Então, pensem comigo. Pensem claramente, irmãos, seria útil se eu lhes falar em línguas quando estiver em reunião? Mas seria bem mais proveitoso se eu lhes levar uma revelação. Se eu levar um conhecimento ou talvez uma doutrina, será muito mais proveitoso, porque isso a igreja anima. Porque até mesmo sons de coisas inanimadas, como o da flauta ou da cítara, não valerá de nada se as notas ali produzidas não estiverem conectadas. Pois, como alguém saberia o que está sendo tocado se não há maestria, se está tudo destoado? Além disso, se a trombeta em tom claro não tocar, quem é que para a batalha com tal comando sairá? Se com palavras incompreensíveis vocês querem se comunicar, não haverá compreensão sem ter real interpretação. Será como quem fala ao ar. Há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Mas, se o significado eu não entender, sentido não pode haver e nem será o recado compreendido. Por isso, quem fala em línguas deve sim se preocupar que haja entre o grupo quem eu possa interpretar. Pois, se eu oro em línguas, oro só, espiritualmente, e vai ficando infrutífera de verdade a minha mente. Então, atente ao que farei em toda hora e momento. Orarei com o meu espírito, mas também com o meu entendimento. E essa mesma premissa, em tudo eu usarei. Cantarei com o espírito e com o entendimento eu cantarei. Pois, se só em espírito eu estiver louvando, não ouvirei nenhum amém, concordância de ninguém, pois nem sabem o que está se passando. Pode até acontecer de você estar compenetrado, dando graças muito bem, mas o outro, ele não é edificado. Eu falo em muitas línguas, diz Paulo, mais do que todos daqui, mas prefiro falar 10 palavras compreensíveis do que 1000 outras palavras em outras línguas que não possam instruir. Deixem de ser infantis, como crianças estão agindo. Quanto ao mal, sejam crianças, mas no tocante à esperança, vocês precisam ir progredindo. Por meio de outras línguas, de homens estrangeiros eu falarei, mesmo assim não me ouvirão. O Senhor nos chama a atenção. Isso que eu falei está escrito na lei. Portanto, o dom de línguas é sinal para os descrentes, mas não é assim com a profecia, pois é sinal que irradia aos crentes e não aos descrentes.
De maneira que se a igreja se reúne para em línguas falar, e alguns descrentes entrarem, começarão a lhe julgar, pensando que estão loucos na sua maneira de se comportar. Mas se um descrente ou não instruído for, quando estiverem profetizando, será convencido que é pecador e todos estarão julgando, os segredos do seu coração diante de todos estarão se revelando. E com o rosto em terra, ele a Deus adorará, reconhecendo que em seu meio a presença de Deus está. Mas se quando vocês se reunirem estiver aquela confusão, um quiser falar um sonho, o outro fazer revelação, uma palavra em outra língua e outra interpretação, mas tudo deve ser pensado, bem planejado e executado para a igreja ter edificação. Se, porém, houver na igreja quem queira em língua falar, devem falar 2 ou 3 no máximo, e haja quem interpretar. Se não houver intérprete, que esse permaneça calado, falando consigo mesmo a Deus para não promover pecado. Se houver profecia, fale 2 cuidadosamente, e os outros ouçam e julguem, guardando os ensinos na mente. E se alguém que está sentado quiser dar uma contribuição, que se sente o primeiro para o outro falar então, cada um por sua vez. Podem sim profetizar, a fim de a igreja instruir e a ela encorajar, pois o espírito do profeta sujeito ao profeta está. Nosso Deus é Deus de paz e não é Deus de desordem. Como em todas as congregações dos santos, eu deixo aqui uma ordem. Em silêncio na igreja as mulheres devem ficar. Permaneçam em submissão como escrito na lei está. Se quiserem aprender alguma coisa, em casa devem perguntar e o marido de cada uma a elas responderá. Foi por acaso entre vocês que a palavra de Deus se originou? São vocês o único povo que a graça de Deus alcançou? Se alguém se considera espiritual ou se julga um profeta, reconheça que eu estou escrevendo pelo Senhor um mandamento e o faço de maneira correta. E se ignorar isso, será também ignorado. Busque então com dedicação o que lhe for ordenado. Não é proibido falar em línguas, tenham isso em consciência, mas faça isso com ordem, com muita ordem e decência. Meu querido, que capítulo, que puxão de orelha. Paulo era incisivo nas palavras. Mulheres, fiquem caladas. Eu compreendo isso, viu, meu querido? Eu falo muito na igreja e falo com muita tranquilidade, porque eu sei que havia um contexto histórico ali para o que Paulo estava falando. Contexto de surgimento, as mulheres prostituídas no mundo, sem muita instrução, falavam muitas balelas, mas hoje Deus usa todas as pessoas. Deus usa todos os meios para salvar a todas as pessoas. Então eu desejo que você se aprofunde mais no conhecimento do Senhor. Busque compreender a palavra, busque entender a palavra e seja hoje, mais uma vez, reavivado pela palavra do Senhor.